Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou falar pra vocês de Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Miyakoto. Esse daqui foi o primeiro livro do Miyakoto que eu li e assim, como uma primeira leitura eu acho que foi bastante satisfatório, é aquele tipo de livro que dá vontade de você ler outras coisas do autor e é o que eu vou fazer, eu vou ler em breve alguns outros livros dele. Enfim, eu vou tentar não dar spoilers sobre esse livro aqui, porque é aquele tipo de livro que qualquer coisa que você falar a mais pode estragar um pouco o prazer da leitura. Então, em linhas gerais, esse livro aqui vai contar a história do Mariano, que é um estudante universitário que mora na cidade e que fica sabendo que o avô dele morreu. Então ele volta para a ilha onde ele nasceu, que se chama Luar do Chão. O avô dele se chamava Mariano também. Tá? Então ele vai voltar para a terra dele para poder ficar ali no velório do avô. Em Moçambique, eu suponho que seja em Moçambique, porque o autor é de Moçambique, então não sei. Eles têm algumas tradições do que diz respeito aos enterros. Então tem que ser uma pessoa a presidir a cerimônia, que vai tomar conta da casa depois. O gás está passando, olha que legal. Eu acho engraçado que sempre que eu vou gravar vídeo, passa alguma coisa, os cachorros latem. Agora os cachorros vão começar a latir. A uivar, aliás. E quando eu não estou gravando vídeo, fica um silêncio enorme. Enfim. Então ele vai voltar para a terra dele para poder ver ali o avô. Mas quando ele vai chegando, quando ele chega na casa que o avô morou, ele descobre que o avô meio que não morreu. E meio que morreu ao mesmo tempo. Então, como eles ficam nesse impasse de morreu ou não morreu, eles não podem dar continuidade aos ritos fúnebres. Eles não podem enterrar o avô, porque afinal de contas, o médico que chegou na casa falou, olha, eu não sei, ele não está clinicamente morto, apesar de não estar vivo. Tá? Então, assim, o Mariano Neto, vai tentar então descobrir por que o avô está no meio do muro, ele não está no meio do caminho, ele não sabe se ele morre ou se ele continua vivo. Para isso, então, ele vai contar com a ajuda da avó dele, que é a dona, cadê o nome dela? Dulcineusa. A Dulcineusa, que é a avó dele, vai contando então alguns relatos sobre a vida do avô. O avô era muito safado, muito sem vergonha. Teve várias amantes, mas sempre dizia que só amava a Dulcineusa. Então, assim, ao longo da história, a gente fica sabendo um pouco da história da própria família. Ao longo da leitura, a gente fica sabendo um pouco da história da família do Mariano. Mas não entra naquela coisa de ser não é uma história convencional de famílias. É uma família um pouco problemática, eu diria. E conforme o Mariano ele vai começando a saber da história do avô, que ele vai começando a fazer ligações aqui e ali para poder decidir se o avô realmente está morto, se o avô está vivo, ou se ele está mais morto do que vivo, ou mais vivo do que morto, ele começa a receber cartas. E essas cartas são... como eu posso dizer isso sem dar um spoiler aqui? Essas cartas meio que vêm do avô dele. É como se o avô tivesse escrito as cartas, mas o avô não se mexe, o avô está morto, teoricamente. Então não pode ser o avô que está escrevendo essas cartas, mas está assinada pelo avô. Tá? E a partir dessas cartas, conforme a gente vai lendo essas cartas junto com o Mariano, a gente começa a descobrir algumas coisas a mais sobre a vida desse senhor morto-vivo, ou vivo-morto. E assim, tem uma parte aqui desse livro que eu tive que ler umas 2 vezes para poder digerir aquilo que estava acontecendo, porque é um choque muito grande. Então, assim, não é um livro, esse daqui não é um livro que você lê e parece um livro óbvio. Não, cada página parece que desmente a página seguinte. Então é uma história que eu diria que é quase uma história de mistério, porque dá uma aflição enorme você querer saber se o avô tá vivo, se ele não tá, e por que ele tá nessa situação
E a gente acaba descobrindo por quê, mas eu não vou contar pra vocês, vocês têm que ler pra saber. Bom, a escrita do Miyakoto é uma escrita deliciosa, é aquela escrita que flui, apesar de não ser fácil, tá? Não é uma escrita fácil. Ele tem várias figuras de linguagem sensacionais, sabe? Ele tem frases assim que a gente fica, que faz você parar um pouquinho para refletir. Então, ao mesmo tempo que é uma leitura rápida, ela não é uma leitura vazia. Então, é sensacional. Eu recomendo fortemente para você aí que nunca leu Miyakoto. Eu não sei como é que são os outros livros dele, mas eu particularmente gostei muito de ter começado por este livro aqui, tá? Bom, o livro ele é dividido em 22 capítulos e cada capítulo começa com uma frase de um personagem do livro. Então, assim, é muito bacana, tá? O avô Mariano, tá? O Mariano avô, ele tem uma coisa muito... como é que eu posso dizer? Ele tem uma tradição religiosa de infringir a religião. Então, assim, ao mesmo tempo em que ele fala de religião, ele fala como se ele não acreditasse, mesmo acreditando. Então, é uma coisa sensacional. Esse livro é cheio de contradições, mas ele não empobrece por causa disso. Muito pelo contrário. Essas contradições, elas acabam enriquecendo a leitura, enriquecendo o prazer por ler este livro, tá? Eu não vou falar mais nada da história. Se você aí se interessou, leia, porque vale muito a pena, sério, de verdade. Se você não conhece, e se você conhece as histórias do Miyakoto, está aqui. E caso você conheça, me diga aí nos comentários qual o próximo livro dele que eu devo ler. Eu estou em dúvida entre o outro Pé da Sereia e o Terra Sonâmbula, que são assim os que mais me interessaram pela sinopse. Bom, é isso então. Foi um vídeo curtinho, eu estou tentando fazer os vídeos mais curtos um pouco, não todos os que dão. É isso, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo, tchau!